Olha aqui o que a Malu Gaspar traz pra gente no blog dela lá no Jornal Globo. Por favor, aqui ó, o Supremo e o governo Lula estão articulando uma lei anti-Magnitsky para evitar novas sanções dos Estados Unidos. A apuração da Malu conta que está circulando entre o Supremo e a AGU, que é a Advocacia Geral da União, a minuta de um projeto de lei que proíbe que empresas e instituições financeiras cumpram no Brasil embargos determinados por países estrangeiros que violem a soberania nacional. O texto está em revisão na AGU e é uma resposta às sanções dos Estados Unidos sobre o ministro Alexandre de Moraes e a sua família, no âmbito da Lei Magnitsky. Segundo as fontes que a Malu ouviu, que estão a par das discussões, Lula e o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, também já foram consultados e deram aval a essa iniciativa. Só para trazer uma apuração de bastidor que eu fiz sobre novas sanções, o que a turma dos Estados Unidos está esperando, a turma brasileira, são novas... Aquela turma de duas pessoas. Eduardo e Paulo Figueiredo, são novas sanções, são a ministros do Supremo, Isso. mais Magnitsky. Isso. E sobre o governo Lula, suspensão de visto, uma nova leva de suspensão de visto de integrantes do governo Lula. Então, essas duas informações que eu apurei também. Eu só queria fazer uma coisa, a Febraban, enquanto a gente estava preparando, eu estava conversando com o pessoal dos bancos, eles falam que, na lógica do que eles estão ouvindo, isso não resolve problema nenhum para eles, Porque eles vão continuar sendo as instituições bancárias. O fato de se elas chegarem e falar, nós não vamos cumprir a lei Magnitsky, elas vão sofrer sanções nas suas questões internacionais. Então, isso aí é um projeto que aparentemente resolve para as autoridades públicas, mas não resolve ainda a questão para os bancos. Ainda a ser discutido, como diria o Valdo, a conferir. Aí não está resolvido ainda não. É um colunista que eu gosto muito. Eu também. Ele... Sigo há muitos anos. Eu também. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, falou sobre esse assunto. Queria rodar aqui para vocês um trechinho. Nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para proteger as autoridades e também aquelas chamadas entidades que sofrem sanções secundárias, como bancos, prestadores de serviços. Então é preciso entrar um pouco neste mundo e discutir isso. E acho que o Congresso é o locus adequado para esse tipo de proteção. Valdo, ainda falando sobre esse projeto anti-embargo que a Malu Gaspar apurou lá no Jornal Globo, como isso funcionaria na prática? Quando hoje eu li ali na coluna da Malu, fui lá pegar detalhes que eu imagino que está cuidando deste assunto. E o que eles me falaram é o seguinte: a ideia é, na questão das autoridades, cidadãos, que forem atingidos por sanções, garantir que elas não terão bloqueio de contas em reais. Então, como Eduardo Bolsonaro está tentando isso, Paulo Figueiredo está tentando isso, que o governo americano, com sanções a esses bancos ali nas suas filiais nos Estados Unidos, forcem essas instituições a bloquearem contas em reais, ou seja, limitar cada vez mais as transações financeiras dessas autoridades, pessoas sancionadas. Mas neste caso, aprovada essa lei, fica proibido. Você não pode apagar. E o banco não pode. E o banco terá, aí vai ser um trabalhinho para o banco, mas ele terá que ir na justiça americana e falar, vem cá, tem lei no Brasil, eu não posso cumprir isso que vocês estão pedindo. Eu posso ir até proibir transações com contas em dólar, mas em contas em reais, operações reais, a legislação brasileira proíbe. Aí isso é uma coisa que vai ser criada no Brasil? Não. Segundo as pessoas responsáveis pela elaboração deste, que estão chamando de Lei Geral Anti-Embargos, outros, por exemplo, países europeus já adotaram uma legislação semelhante por conta de embargos que o governo americano adotou contra Cuba, adotou contra o Irã, que acabavam de forma secundária atingindo instituições financeiras europeias. E isso está em vigor, está funcionando lá. Se funciona lá, a gente pode adotar aqui no Brasil também. Não é algo que nós estamos criando, já existe no mundo exatamente para evitar esse tipo de sanção. É isso que seria feito,
O projeto já está praticamente elaborado, deve ser apresentado por um parlamentar, um senador ou um deputado, contando com o apoio da cúpula da Câmara, afinal ela já foi ameaçada de sanção também. Vamos lembrar que Eduardo Bolsonaro ameaçou tanto Hugo Mota quanto Davi Alcolumbre de sanção, né? E isso acabaria ali criando uma regra geral aqui no Brasil para mostrar para o governo americano, olha, eu posso ir até aqui, além disso eu não posso seguir. Vai virar uma batalha judicial nos Estados Unidos, mas eles acham que pela experiência de outros países teria sucesso. Os bancos brasileiros teriam condições de se defender ali nos Estados Unidos, caso o governo americano realmente aumente ali a pressão. Neste momento, ouvindo essas pessoas que estão até com conversas nos Estados Unidos também, a avaliação que, por enquanto, medidas contra bancos não estão sendo estudadas. Estão sendo estudadas novas sanções contra ministros do STF, como você disse, Andréia. Mas medidas contra bancos, por enquanto, não estão sendo analisadas. Mesmo porque me disseram que agora Trump tem mais problemas locais, internos, para cuidar do que ficar atendendo aos pedidos de Eduardo Bolsonaro. Andréia. E tem uma outra coisa também, eu conversando com bolsonaristas aí da Câmara, sobre o que pode vir por aí, tem a turma que está lá, a dupla, que está esperando um monte de coisa o tempo todo, mas tem os bolsonaristas da Câmara que estão por aqui, de Eduardo Bolsonaro, como eu já contei no começo do programa, que eu tenho falado muito disso, mas jogaram a toalha sobre essa estratégia de tentar moderar e levar recado do pai. E eles falam, de fato, a gente não está esperando muito mais do governo Trump. O que mais o Trump pode fazer também em relação às sanções? Suspende visto, vai mais tarifa, está tirando tarifa. Então, assim, do ponto de vista comercial e econômico, qual que seria a medida, que é um exercício que esses políticos têm feito, porque eles sofreram muito com o desgaste disso, que obviamente ficou colado neles, foram eles que fizeram, né, o campo deles. Então, eles também estão fazendo essa conta. E é uma conta que, de novo, se a gente for fazer esses 90 dias em que toda a lógica da oposição foi dirigida pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Paulo Figueiredo, na prática, foram eles que, né, tomaram o leme da oposição no Brasil, foi um desastre. Né? O fato é eles pegaram todo o desgaste, nesse período, por vários motivos, o Lula se recuperou. E eu vou lembrar de uma coisa que você apurou, Sadi, que você mencionou isso na segunda-feira, que é a conversa que o governador Tarcísio teve com o Eduardo Bolsonaro e com o Paulo Figueiredo. Falou, olha, vai acontecer em julho, dizendo, vai acontecer isso aqui. Vocês vão, né, vocês no fundo, vocês vão recuperar, o governo Lula vai conseguir fazer disso um ativo, vai pegar o nacionalismo para ele. Exatamente. Isso vai ser um problema, a oposição não vai ter como explicar, as consequências econômicas vão ficar no colo da oposição, e ao final, em algum momento, a pressão dos importadores americanos vai ser tão forte junto ao governo americano, o governo americano vai arranjar uma forma de resolver isso pragmaticamente e a gente vai ficar só com o problema. Só lembrando que é esse roteiro justamente que a gente está assistindo agora de novo. Ele só não pode fazer isso publicamente, né? Que é levantar a placa. Eu avisei. Eu avisei, que não pode. Mas avisou. Avisou.